Nós estamos falando aí sobre os ciclos, sobre discernir, sobre compreender esses ciclos. Você já descobriu alguma coisa já? Você já começou a te revelar alguma coisa aí? Nós precisamos estar atentos ao que o Senhor nos fala, e esse movimento, essa coisa de viver por ciclos e estações é algo muito interessante, e eu queria falar um pouco sobre isso, né? Essa primeira ministração aqui é curta, mas nós vamos tentar compartilhar aquilo que o Senhor falou conosco. Ontem eu estava aqui ouvindo o pastor Paulo ministrar e adorando um pouco, e nesse ambiente, entenda uma coisa, querido, o ambiente, ele contribui muito para que nós venhamos ouvir o Senhor e para que Ele venha falar conosco e através de nós. Então é muito importante esse ambiente nesses dias, e nesse ambiente aqui o Senhor ministrou algumas coisas no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Amém? Abre comigo Eclesiastes capítulo 3, todo mundo conhece, eu não vou ler tudo, vou ler só o início aqui. Eclesiastes capítulo 3, versículo... Você está anotando primeiro, é? Capítulo 3, versículo 1 mesmo. O que diz lá? Você não precisa nem abrir a Bíblia, né? O que diz lá, Eclesiastes capítulo 3? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Vou parar por aí. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2. Você está anotando. E eu quero começar a falar sobre isso. Esse texto é muito importante na minha vida, na minha caminhada, e meditar sobre ele é sempre muito interessante para mim. Eu vou tentar compartilhar algo com você. Nós estamos falando sobre esse ciclo, sobre esse movimento, sobre aquilo que... a forma com que Deus nos permite viver e nos mover. E tudo que Deus criou de bom, inclusive você, né? Deus fez tudo e disse que era bom, e Ele te fez e Ele disse que você era muito bom. E tudo que Ele fez de bom, existem ciclos, e isso se move. Deus criou a terra, e a terra se move por ciclos determinados por Ele. A terra se move dessa forma, e a nossa vida, assim como tudo que Deus criou de bom, ela precisa se mover por ciclos. E eu parei nesse texto aqui sobre tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que se plantou, porque se você pensar comigo, durante toda a nossa vida, nós estamos sempre lançando sementes e arrancando aquilo que nós plantamos no passado, não é assim? Nós estamos plantando coisas novas e colhendo coisas que nós plantamos há algum tempo atrás. A nossa vida se move mais ou menos dessa forma, e a misericórdia de Deus nos alcança nisso tudo, porque se você colhesse exatamente aquilo que você planta... Pessoal, se você tivesse exatamente aquilo que você planta, aquilo que você merece. Então, no meio disso tudo, existe a misericórdia do Senhor sobre nós, nos ajudando e nos ensinando a lançar sementes boas, lançar sementes novas e fazer novos plantios para que a gente colha coisas novas e coisas boas, e nisso tudo a gente chegue no lugar que Ele quer que a gente chegue. Amém? E aí, algo que a gente
almeja, pelo menos, eu não sei se eu sou pior do que você um pouco, mas normalmente existe uma tendência no nosso coração que a gente dissesse, que Deus dissesse assim com extrema clareza para mim e para você: olha, nesse tempo você vai fazer assim, você vai virar à esquerda semana que vem, na outra semana você vai fazer assim, e você vai chegar lá, você vai plantar exatamente do jeito que eu quero que plante, porque aí você vai colher isso. Sorry. Vou me comportar. Sim ou não? Não é um desejo no nosso coração de ouvir assim, com extrema clareza, Deus dizendo: olha, nesse ciclo da sua vida, eu quero que você se mova exatamente assim, porque eu quero que você chegue em tal lugar, e depois. Mas normalmente o que Deus faz? Ele te diz, Ele libera uma palavra sobre você e Ele diz: olha, você vai chegar em tal lugar. E muitas vezes Ele só para por aí. Ele te diz: você vai chegar em tal lugar. Mas muitas vezes Ele não te diz o que você vai ter que fazer para chegar nesse lugar. E eu não sei se você já pensou, meditou sobre isso, mas eu quero te dizer algo nessa tarde. Precisa ser assim. Se você conhece um pouco da palavra, lá em Gênesis 12, você sabe o que Deus fez com Abraão. Ele disse: olha, sai de onde você está, sai do meio da sua família e dobra à direita, depois à esquerda, depois dá uma cambalhota e aí vai realizar o projeto que eu tenho para você. Foi isso que ele fez? Sim ou não? Ele disse: vai e eu vou te mostrar. Como o tempo é curto, depois você procura se você tem acesso a essa palavra "eu te mostrarei" no original. E faz algumas anotações a respeito disso. Se você está anotando, está se dedicando a ter anotado isso aí, o que Deus vai falar nesses dias na primícia, procura essa palavra "te mostrarei" no original e medita sobre as raízes dessa palavra. Você vai entender um pouco do que a gente vai falar um pouquinho aqui para frente. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei, gente, que nós desejamos ouvir claramente Deus dizer: olha, nessa estação é assim, nessa estação eu queria que você fizesse isso. E uma das coisas que Deus falou no meu coração, enquanto meditava para essa palavra, enquanto ouvia aqui ontem, enquanto estava no ambiente, e hoje no meu tempo de busca, Deus falou assim: olha, no caminho da revelação, porque o nosso desejo é ter a revelação, sim ou não? Quando você percebe que você vai virar um ciclo na sua vida, ou você percebe que está encerrando, o desejo do nosso coração é que Deus te traga uma revelação. Senhor, o que eu faço agora? Mas por que Ele não faz muitas vezes? E com a maioria de nós Ele não faz, sabe por quê? Porque no caminho da revelação você encontra com o relacionamento. Se Deus te revelasse exatamente no dia que Ele te deu alguma palavra, Ele te dissesse o caminho exatamente, talvez a parte mais importante a se desenvolver durante a nossa passagem aqui na terra, que é o relacionamento, é essa busca por conhecer o coração de Deus, porque através de conhecer o coração dele, a nossa vida flui aqui na terra. E você precisa entender uma coisa: para viver um ciclo bem vivido, a gente precisa fluir. Se a gente forçar, vai arrebentar para algum lugar e não vai acontecer aquilo que deveria acontecer. Para viver um ciclo bem vivido, a gente precisa fluir. E esse fluir, se você pensar comigo, tudo que Deus criou com perfeição, inclusive nós, precisa fluir naturalmente. A natureza flui naturalmente, por isso ela é perfeita, porque ela recebeu uma ordem de como fluir, e ela se move.
Abre comigo, rapidinho aí, fazendo um parênteses aqui em Gênesis. Aproveitar que o pastor Jefferson gosta de Gênesis e ele vai pregar depois, qualquer coisa ele corrige, né? Gênesis capítulo 8. Amém? Gênesis 8. Depois você lê a partir do versículo 20, mas eu vou ler só o 22, tá? Diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Depois do dilúvio, depois de todo o processo, e depois de Noé oferecer um holocausto para o Senhor, um sacrifício, e o Senhor aspirar o cheiro desse sacrifício, Deus diz: olha, enquanto durar a terra, as coisas vão fluir naturalmente novamente. Sabe por quê? Porque quando as coisas pararam de fluir, no dilúvio, houve morte, houve destruição. Quando as coisas param de fluir, elas começam a morrer. A nossa tendência a morrer em muitas áreas da nossa vida é porque a gente para de fluir, a gente começa a querer criar um ciclo, criar uma estratégia para viver um ciclo. E o segredo para viver bem vivido, como eu já disse aqui, um ciclo, é descobrir como Deus quer que a gente flua. Não deixa de ser um desafio, continua sendo um desafio muito grande. Mas aqui, por que eu estou dizendo que as coisas pararam de fluir? Porque Deus, depois que passou tudo, Ele diz: olha, as coisas vão voltar. Não vai mais. Por quê? Porque o ciclo natural foi interrompido para o dilúvio acontecer. Nas anotações da minha Bíblia diz que foram 371 dias, todo esse processo de chover, subir, descer e o homem poder de novo começar a seguir com a sua vida. Durante, digamos que seja um ano completo, quantos ciclos precisavam estar acontecendo e pararam de acontecer para que esse processo do dilúvio acontecesse ali e Deus cumprisse o propósito daquilo? E quando foi interrompido esse ciclo, houve morte e destruição, e só ficou quem Deus queria que ficasse. E aí, após passado isso, Deus diz: olha, vai voltar ao normal. Eu não vou interromper mais o ciclo natural das coisas por causa da maldade do homem, porque ele é mau desde a sua mocidade, há uma inclinação, e eu não vou mais prejudicar as outras coisas por causa disso, e as coisas vão voltar a fluir naturalmente a partir de agora. Então, quando o ciclo natural, quando o fluir natural deixa de acontecer, morre. Se o seu sangue parar de circular e começar a coagular, o que vai acontecer com você? E se for só no braço ali, o que acontece quando... Não vou entrar nem no mérito, porque eu não tenho nem moral para falar disso. Vou só jogar assim e sair fora, né? Mas o que acontece se parar de fluir naturalmente as coisas? Morte. Morte. Vamos avançar? Você está entendendo alguma coisa até agora, gente? Estamos introduzindo aqui e já quase tendo que, né, chegar nos finalmente, mas já já a gente se entende melhor. Então, Deus criou as coisas para fluírem, e para esse fluir existem ciclos que garantem a vida. Os ciclos garantem a vida. É preciso que eles existam, porque cada ciclo que você vive, escuta o que eu vou te dizer,
Cada ciclo que você vive fortalece algumas áreas e mata outras. Isso é necessário que aconteça. E se não for dessa forma, vai morrer aquilo que não deveria morrer. Quantos entenderam? Amém? É necessário que esses ciclos aconteçam na nossa vida, porque precisam se fortalecer coisas na sua vida que hoje são fracas. E aí, eu volto para o que a gente começou a dizer, nossa vida se move assim, a gente está lançando sementes e colhendo coisas que a gente já plantou antes. E é preciso que esses ciclos aconteçam, para que a continuidade exista. E aí, voltando, a gente falou de Abraão, que Deus disse, olha, vai, eu vou te mostrar, e a gente vai se relacionar, e você vai entender como fluir, você vai chegar onde precisa chegar. E durante esses ciclos, eu vou matar em você o que precisa morrer, e vou fortalecer a sua fé, porque você vai ser o pai da fé, e essa fé precisa ser fortalecida nesses ciclos. É por isso que no primeiro ciclo de fome, Abraão deu a seta e foi para o lugar errado, ou pelo menos se comportou errado no lugar certo, porque nesse ciclo que Deus estava iniciando com ele, ele precisava fortalecer a sua fé. Se eu te perguntar, você, assim como eu sei que você anseia por uma revelação, que Deus te diga exatamente o que Ele quer que você faça esse ano. E seria muito bom se Ele fizesse, mas como eu já te disse aqui, que no caminho dessa revelação, a gente vai desenvolver e vai encontrar com esse relacionamento genuíno com o Senhor. Se Ele nos revelasse, seria ótimo, maravilhoso e até mais fácil. Mas Ele não vai fazer isso provavelmente com a maioria de nós, porque é mais fácil o Senhor te revelar o que você não deve fazer e te trazer para um lugar, te chamar de volta para um lugar, do que Ele ficar o tempo todo dizendo, eis que eu te digo, eu quero que você faça isso amanhã. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É mais fácil Deus te revelar, eu não quero que você vá para aí, Ele te chama de volta para cá, do que Ele te dizer, amanhã vira à esquerda, amanhã vira à direita, amanhã você conversa com fulano de tal. Porque Ele precisa que a sua vida flua e Ele vai corrigindo você no caminho. Ele vai te fortalecendo e Ele vai deixando morrer aquilo que precisa morrer. Vocês estão conseguindo escutar aí no final, gente? Estou falando assim meio... Amém. Então, se Deus não vai te revelar exatamente, você tem observado atentamente a sua vida. Você observou atentamente a sua vida do ano passado. E você tem consciência que tem coisa que se você está iniciando um ciclo em 2020, você já tem uma noção do que precisa morrer e do que precisa ser fortalecido. Se você vai começar a lançar sementes hoje, ou você começou a lançar sementes ontem, para 2020, você já tem uma noção do que não dá certo? Porque eu sei que o que dá certo é o seu sonho saber. Sim ou não? Mas você aprendeu pelo menos o que não dá certo em 2019? Eu fiz isso no GRF uns dias atrás. E cada um ficou de compartilhar uma coisa que você aprendeu em 2019 que não deu certo. Sabe por quê? Da mesma forma que o silêncio é uma resposta, saber o que não dá certo te aproxima um pouco mais de chegar onde você precisa chegar. Amém? O que você aprendeu que não dá certo em 2019? E eu vou falar só 3 coisas aqui, dentro das experiências que eu vivi em algumas situações,
e eu vou falar sobre plantar, sobre colheita, sobre semeadura, tá? De uma forma bem ligada à natureza mesmo. Eu vou te falar 3 coisas que não dá certo, e a gente vai orar. Pode ser? Eu tive algumas experiências de plantar mesmo, em 2019. E para você plantar, você precisa prestar atenção em um bocado de coisa. E o que eu estava plantando era jogando semente mesmo. Eu não sei se alguém que já jogou capim, já plantou capim? Já? Com a mão mesmo? Pois é. Teve uns que eu botei numa bocada aqui, que está no nosso meio aqui. Enfim, e para você fazer isso, não é só você chegar assim, hoje eu vou plantar. Pegar um balde de semente e sair jogando de qualquer jeito, não. Mas se você quiser fazer, faça. Você vai descobrir que não dá certo. Isso já é alguma coisa boa. Amém? É melhor do que você ficar enganado que dá certo. É bem melhor que você se enganar que vai dar certo e ficar iludido a vida toda. Às vezes é bom você experimentar e aprender que algumas coisas não dão certo. E pensando sobre tudo isso, e pensando no que eu falei aqui no começo, que a nossa vida constantemente a gente está semeando e está colhendo. E existe alguns ciclos. E aí eu quero que você use a sua inteligência, a sua revelação para interpretar o que a gente vai falar aqui da natureza, e que você traga isso, deixe o Espírito Santo falar com você através da sua vida. Amém? Através do que você precisa. Glória. Então, para você plantar, existe alguns ciclos. Existe a preparação para plantar, existe o plantio em si, e existe o que você vai fazer para se preparar para colher, seja lá o que você plantou. Amém? Então, se você vai plantar, a primeira coisa que você tem que prestar atenção: você não lança semente. E aí já a primeira coisa que eu vou te dizer que não dá certo. E aí você faz o que você quiser com essa informação. Não se lança semente sem antes olhar a estação, a lua, o clima. É muito engraçado quando meu pai vai plantar mandioca, feijão, alguma coisa assim. Ele fica: ih, rapaz, a lua passou, ó. Tem que esperar agora, sei para que dia, para a lua tá boa de novo, para eu poder jogar essas mandioca aqui na terra. E não adianta olhar só para a lua. As irmãs têm um negócio de cortar o cabelo também e olhar a lua, é verdade? Tem uns testemunhos aí que diz que dá certo, né? É cientificamente comprovado, não sei, mas que as irmãs olham para a lua para cortar o cabelo, porque senão, enfim, faz parte. Então, se você vai plantar, você tem que olhar para o clima, você tem que olhar para a lua. Adianta você saber o que fazer e fazer na hora errada? Deixa eu te dizer, se você vai plantar alguma coisa e você não prestar atenção nos sinais, nas estações, e no tempo, no clima, em todos os sinais possíveis, você vai descobrir uma maneira excelente de não fazer bem feito aquilo que você queria fazer. Trazendo para nós o que é, eu disse assim: você não lança semente sem olhar para o clima, sem olhar para a lua, sem olhar para os sinais, para a estação apropriada para aquilo que você quer plantar. O que são esses sinais na sua vida? Deixa eu te perguntar uma coisa. Para quem vive na roça, precisa a Rede Globo dizer: olha, está começando a estação da mandioca, plante mandioca, plante feijão. Você que vai criar gado, plante capim agora. A partir do dia tal, você vai jogar semente na terra para plantar o capim.
Quantas vezes você já viu aparecer isso na televisão? É porque quem quer plantar e quer ser bem sucedido, ele está atento aos sinais. Se você entende que está iniciando um ciclo na sua vida, você precisa estar atento aos sinais. Que sinais? Toda mudança que Deus quer fazer na sua vida, Ele vai falar contigo de uma maneira que você entenda. Você só precisa estar atento. Você não precisa forçar nada. Você só precisa entender que é a hora de plantar, lançar semente, fazer o que você tem que fazer e deixar que Ele faz aquilo que Ele tem que fazer. Se você está ansiando por uma estação, por uma colheita diferente na sua vida, você precisa, antes de mais nada, começar a olhar os sinais. Sabe quais os sinais que muitas vezes a gente equivocadamente, o pastor Paulo falou sobre isso aqui também. Um dos sinais que a gente costuma ver que está na hora de mudar e de iniciar um outro ciclo é dificuldade, é problema, ou é necessidade. Quem te falou que dificuldade é o grande indicador para mudar um ciclo na sua vida? Se eu te disser que dificuldade pode ser um dos maiores indicadores para você permanecer do que para você mudar. Não se muda de ciclo para fugir de outro. Quantos escutaram o que eu falei? Você não muda de ciclo para fugir de um ciclo que você fracassou. Amém? Se você está querendo mudar um ciclo na sua vida, forçado, para começar já está errado. Porque você não muda nada. Você pode até tentar e vai descobrir uma maneira nova de fazer as coisas não dar certo. Que eu repito, no fundo isso é bom. Gera transtorno, mas você aprendeu alguma coisa. Mas você não muda de um ciclo para fugir de outro, para se esconder das consequências do ciclo passado. Então, sinais nem sempre são dificuldades, necessidades, problemas. Estou tentando te ajudar, não sei se eu estou conseguindo. Mas antes de você querer lançar novas sementes e iniciar um novo ciclo, pensa bem sobre o ciclo anterior. Porque pode estar realmente mudando um ciclo, mas você vai precisar viver coisas novas e plantar coisas novas. Amém? Então, observa os sinais, observa. O pastor Paulo falou algo muito interessante aqui, que a gente observa muitos sinais externos. Gente, onde é que eu tirei esse gente, hein? Enfim, queridos. Observa. A função de cada ciclo na sua vida é gerar uma transformação interna. E a gente tem uma tendência de querer se mover ou desejar que mude ciclo por causa das coisas externas que estão acontecendo. No fundo, o que importa é quem você está se tornando em cada ciclo que você enfrenta na sua vida. Não exatamente tem a ver com as situações exteriores aqui. E a gente tem a tendência muito grande de querer e orar para que Deus mude um ciclo na nossa vida, porque a gente está vendo coisas bagunçadas aqui fora. Quando você for procurar sinais para lançar novas sementes, pensa bem sobre o que está acontecendo dentro de você. Se está havendo uma transformação. Você viveu um ciclo. Alguém que viveu um ciclo difícil em 2019?
rachou o cara abaixo. Você viveu um ciclo difícil? Viveu? Eu tenho certeza que você pode verificar, depois que você já passou, o que foi fortalecido na sua vida através desse ciclo. Qual foi a transformação que aconteceu no seu interior, por causa das dificuldades, por causa dos problemas que esse ciclo trouxe, por causa de N situações que você viveu. Sim ou não? É isso que interessa. Isso é mais importante do que se você terminou o ano triste ou alegre. Amém? O que foi transformado no seu interior? Olha para dentro. Parece esquisito, mas se você quer procurar sinais antes de lançar semente, olha para dentro, para de olhar para fora. Porque os sinais estão ligados com a sua transformação, não com as coisas que você modificou ou que se modificaram ao seu redor. Amém? Posso passar para o próximo que não dá certo? Eu fiquei um tempo pensando sobre isso ontem. O Senhor falou comigo ontem durante a palavra aqui. E eu espero que você compreenda da maneira que eu compreendi, porque talvez, como tem a ver com algumas coisas que eu vivi, fica mais fácil para mim absorver. Eu vou tentar te ajudar. E o que eu queria compartilhar com você, falando ainda sobre semente. Eu falei que não se lança semente sem olhar os sinais. E a segunda coisa, de 3, a segunda é: não se lança semente sem arranhar a terra. Foi essa frase que eu ouvi ontem. Não se lança semente sem arranhar a terra. Se quer plantar coisa nova, olha para dentro de você agora e se pergunta: o que é arranhar a terra para mim? Sabe por quê? Porque se você pegar e jogar semente bem aqui, bem nesse piso aqui, tem umas sementes que são meio brutas. Ela pode até botar um negocinho aqui, se ela achar uma umidade e uma terrinha. Mas ela vai morrer. Sabe por que você não lança semente sem arranhar a terra? É porque muitas vezes a gente está tão desejoso para fugir de situações que a gente criou em ciclos passados, que a gente quer jogar semente no chão sem nem olhar o que tem debaixo. Essa terra, vou traduzir, é seu coração mesmo. Eu sei que você entendeu. Se você quer plantar coisa nova, você precisa arar essa terra desse coração. Porque chão duro, chão pisado, não dá semente boa. Não germina semente. E aí a gente poderia ir para Mateus e falar sobre a semente que caiu na beira do caminho. Por que não nasce semente na beira do caminho? Tenta ouvir isso com a revelação do céu. Onde o ser humano pisa, constantemente, vai precisar haver uma renovação para nascer alguma coisa de novo. Se o seu coração está muito pisoteado, você vai ter que arranhar ele para que novas sementes possam nascer. É preciso rasgar a terra. É preciso. Sabe por quê?
Porque quando vier situações que precisam vir, tenta interpretar isso comigo. Se você não arranha a terra e você quer jogar novas sementes, pode até nascer uma pequena raiz, mas ela não vai conseguir se aprofundar porque a terra está dura, seca, socada, como diz o povo. Quando vier o sol, e o sol precisa vir. O sol, a luz é necessária que venha. Ao invés dessa luz trazer vida, ela vai trazer morte. Então, se o seu coração, se a sua vida tem lugares secos, pisoteados, quando vier a luz, e essa luz precisa vir, ao invés de gerar vida, vai gerar morte. Você está entendendo alguma coisa, gente? Sabe por quê? Porque a luz só gera vida para quem tem uma raiz profunda. Quem tem a raiz rasa, a luz é motivo de temor. O calor, a luz, vai queimar, ao invés de iluminar. Nós precisamos arranhar a terra. E não vai dar tempo de eu detalhar a terceira parte. Mas você não lança. Eu estou falando das experiências, gente, de alguns processos que eu vi hoje, que eu vivi esses dias e tentei juntar aqui hoje. Você não lança semente sem revirar a terra também. Porque se você só arranhar, vai dar certo? Vai. Mas só no lugar que você arranhou. Se você revirar a terra, o que vai acontecer? Você vai expor raízes que precisam morrer. O que é revirar a terra para você? O que significa para você revirar a terra e expor raízes? Para quando a luz vier, essas raízes secarem, morrerem e darem espaço para crescer uma nova semente. O que significa isso para você? Para a sua história de vida. Você tem raízes de estimação que você está cultivando e que estão tomando um lugar precioso. E sabe, talvez você entra ciclo, sai ciclo, você tenta lançar novas sementes e você não entende por que algumas coisas parece que não tem espaço para acontecer. É porque talvez tenha alguns lugares que precisam ser revirados, expor essas raízes e deixar a luz matar elas. A luz vai matar elas. E você precisa deixar. Porque se você arranhar e revirar a terra, deixar morrer essas raízes que estão ocupando espaço indevido na sua vida, quando você lançar a semente, observando os sinais, essas sementes vão nascer muito mais rápido. Muito mais rápido. Eu não sei se você está entendendo. Se você não entender tudo agora, você vai entender mais um pouco depois. Sozinho. Eu queria convidar você a ficar de pé, para a gente orar junto.